vou perder o compasso. Não vou perder o compasso, eu só quero é ser feliz e encontrar com você a nossa mediatriz. Um ponto equidistante, que não seja depois, que não seja antes. Não vou perder o compasso. Alguma vez você combinou de encontrar com um amigo ou uma amiga e precisou escolher um lugar que ficasse à mesma distância da casa dos dois? Se vocês moram na mesma rua, até pode ser simples de achar, por exemplo, uma lanchonete que fica à mesma distância das duas casas. Mas como saber se um ponto qualquer está à mesma distância de outros dois pontos determinados? Na geometria, existe um conceito que serve para identificar justamente esses pontos. É a mediatriz. A mediatriz é uma reta que divide um segmento de reta, por exemplo, o segmento AB, exatamente ao meio, formando com ele um ângulo de 90 graus. Isso significa que todos os pontos da mediatriz estão à mesma distância do ponto A e do ponto B. Construir a mediatriz de um segmento é muito simples. Primeiro, você determina o segmento unindo os dois pontos, digamos, A e B. Depois, você fixa a ponta seca de um compasso em um dos pontos. Traça um arco com uma medida qualquer, mas que passe um pouco além de onde você acha que é o meio desse segmento. Em seguida, você repete isso com a mesma abertura de compasso, mas fixando a ponta seca dele no outro ponto. Você vai perceber que os dois arcos se cruzam em dois pontos diferentes. Com uma régua, você traça uma reta passando por esses dois pontos. Pronto! Você tem a mediatriz do segmento AB e sabe que qualquer ponto dessa reta está equidistante do ponto A e do ponto B, ou seja, está à mesma distância dos dois pontos. Dividir as coisas na metade, aliás, é algo que a gente faz muito no nosso dia a dia. Se você tem irmãos, primos ou colegas, então já está mais do que acostumado a dividir tudo. Na geometria não é diferente. E uma necessidade comum é dividir ângulos. Vamos considerar o ângulo AOB, por exemplo. A semirreta com origem no vértice, indicado pelo ponto O, que divide o ângulo AOB em dois ângulos congruentes, é chamada de bissetriz. Se você tiver uma folha de papel e um ângulo reto, achar a bissetriz é muito fácil. Basta dobrar a folha sobrepondo as laterais adjacentes. Como mágica, a bissetriz vai surgir, dividindo o ângulo de 90 graus em dois de 45 graus. Mas nem sempre as coisas são tão simples assim, não é verdade? Como eu faço para achar a bissetriz se eu não puder dobrar as folhas de papel ou se o ângulo não for reto? Vamos lá que tem um jeito. Para achar a bissetriz de qualquer ângulo, você só precisa de régua e compasso. Vamos considerar o ângulo COD, que tem uma medida desconhecida. Para traçar sua bissetriz, primeiro usamos o compasso fixando a ponta seca no vértice O e traçamos um arco qualquer, cruzando as duas semirretas que formam o ângulo COD. Vamos chamá-los de pontos P e Q. Agora, com a ponta seca do compasso no ponto P, vamos traçar um pequeno arco com uma abertura qualquer. Depois, vamos fazer a mesma coisa, mas com a ponta seca do compasso fixada no ponto Q. Esses dois arcos vão se cruzar formando um novo ponto, que vamos chamar de R. Agora basta traçar uma semirreta partindo do ponto O, passando pelo ponto R e temos a bissetriz do ângulo COD. Isso significa que os dois ângulos formados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, mesmo que a gente não saiba qual medida é essa. E se a gente conhece a medida do ângulo principal, ao traçar a bissetriz, a gente também conhece a medida dos ângulos formados, que é sempre a metade. Então, a bissetriz de um ângulo de 120 graus forma dois ângulos de 60 graus. A bissetriz de um ângulo de 60 graus forma dois ângulos de 30 graus. E assim por diante. Você também pode ter ouvido falar que a bissetriz e a mediatriz são lugares geométricos. Esse termo lugar geométrico se refere a nada mais que um conjunto de pontos que tem alguma propriedade em comum. Agora que a gente já falou bastante sobre dividir as coisas no meio, que tal se a gente fosse num lugar bem legal para dividir uma pizza? Só quero é ser feliz, encontrar com você a nossa bissetriz, que tem ângulos congruentes, os mesmos graus exatamente. Se
vai com transferidor, mas não vou perder o compasso.